nenhum método contraceptivo é 100% eficaz, né? Todos eles têm chance de falha. E eu vou explicar para vocês, através da tabelinha da OMS, qual é a eficácia de cada método e porque o último vai te surpreender bastante. Então, pessoal, deixa eu apresentar a tabela aqui para vocês, né? Nessa primeira coluna, eles colocaram todos os métodos contraceptivos. Nessa segunda coluna, como seria a taxa de falha diante do uso perfeito ou adequado previsto em bula. Nessa outra coluna, o uso habitual ou uso comum, né? Como as pessoas realmente usam. E aqui a continuidade, quanto que as pessoas continuam usando aquele método por um certo período, né? Então vamos começar pelo mais eficaz de todos depois da abstinência, que é o implante liberador de etonogestrel, o Implanon, que ele tem o mesmo número de uso perfeito contra o uso habitual, né, que é 0,05% de falha, ganha de todos os outros métodos, porque não tem outra forma de fazê-lo, né? Depois de inserido, ele vale por 3 anos e não existe manutenção e não existe uma forma errada de usar. Ele tá ali, tá funcionando, então tá tudo certo. Depois do implante liberador de etonogestrel, que é o Implanon, a gente tem a vasectomia, porque nem ela é 100%. A gente tem 0,1% de falha no uso perfeito, no uso correto, contra 0,15% no uso como as pessoas realmente fazem, porque muitas pessoas não fazem o espermograma, né? Aquele exame que é feito pós-procedimento para confirmar que deu tudo certo. O terceiro método mais eficaz de todos fica com o sistema liberador de levonorgestrel, né, que é o Implanon ou Cailina, que são esses dois bonitinhos aqui, ó, que a gente tem como se fosse um DIU que libera hormônio, né, e ele tem 0,2% de falha no uso ideal e 0,2% no uso habitual também. E só depois do sistema liberador de levonorgestrel é que a gente tem a laqueadura. Então muitas pacientes chegam aqui, não, quero laquear, porque nunca mais. Ah lá, laqueadura 0,5 contra 0,5, então nem ela é 100% também. E ainda depois disso tudo a gente tem o DIU de cobre, né, que é o nosso último item dos muito seguros, que é 0,6% de falha contra 0,8%. E isso implica no ultrassom que a gente faz logo após a inserção e depois no acompanhamento para continuar vendo se ele está corretamente posicionado e claramente funcionando, né? Aí você pensa, mas 0,6 já é muito, né? Quando a gente vai para os métodos que são efetivos, porque a gente estava falando dos muito efetivos, né? Agora aqui a gente está falando dos efetivos. Quando a gente fala dos efetivos, a gente conta com a lactação e amenorreia, injetáveis e a pílulas combinados, ó. E todos eles aqui, ó, todos eles têm praticamente o mesmo índice, né? Só a lactação e a amenorreia que é um pouquinho maior, que é 0,9% a 2%, isso é alto de falha. Depois, quase todos eles variam entre 0,3% no uso ideal e 3% na porcentagem de falha. Aí tem sempre aquela paciente que fala, mas eu conheço quem usa a pílula há muito tempo, né, e nunca falhou. Tudo bem, mas existe essa porcentagem de 0,3% a 3%, a depender da maneira como a paciente utiliza, né? Você não pode, de preferência, modificar o horário da tomada da pílula, você não pode modificar o dia da aplicação da sua injeção, assim, simplesmente, né? A localização do adesivo tem que ser correta, a posição do anel vaginal também tem que ser correta, a pílula de progestágeno tem a mesma eficácia daquela pílula combinada, enfim, só a lactação e a amenorreia que tem uma chance de falha um pouquinho maior, porque você precisa amamentar pelo menos a cada 2 horas para ela conseguir bloquear o seu eixo hormonal e te ajudar a não engravidar. Fora disso, dormiu a noite inteira, já pode escapar uma ovulação ali e aí pode ficar falho o método. E por último, os moderadamente efetivos, que eu vou ilustrar com o preservativo masculino, que é um dos mais utilizados, né? Ele pode variar de 2 a 16% de falha. Por isso que é muito importante utilizar da maneira mais correta de todas. E mesmo você caprichando, colocando direitinho, bastante tempo antes de começar qualquer contato, né? Verificando, ele tem 2% de falha. Então, para dizer assim, eu não uso nada, só uso preservativo, tá tranquilo, existe 2% de falha mesmo no uso mais perfeito de todos, então muito cuidado. E por último, o menos eficaz de todos é, deixa eu mostrar, o coito interrompido, que fica aqui entre 18% e 29% de falha. Então é mais fácil você tentar engravidar fazendo o coito interrompido do que você realmente evitar uma gestação. Então fica aí a dica, cuidado e converse sempre com a sua ginecologista.